Olá, boa noite. Tudo bom com vocês? Como a nossa companheira disse, vou repetir. Meu nome é William. Eu sou um trabalhador do Centro Espírita Seara do Mestre aqui na Vila Rubi. Já vim aqui algumas vezes. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver. Se não teve, vai ter agora. Não perderam nada, tá? Se não tiveram. Mas agora vão ver. O nosso tema hoje é o poder da gentileza, tá? Eu vou começar... só falta eu ter perdido. Vou começar contando uma história que está no livro Alvorada Cristã, é o item 15, tá? Bom, então assim, está lá no item 15 lá do livro Alvorada Cristã, o poder da gentileza, tá? Então vou começar por aqui. Não tá bom. Qualquer coisa, se vocês não entenderem o que eu li, vocês falam, William, lê de novo, por favor, tá? Aí eu retomo a leitura, tá bom? Então tá assim, ó, o poder da gentileza. Eminente professor negro, interessado em fundar uma escola em bairro pobre, onde centenas de crianças desamparadas cresciam sem o benefício das letras. Foi recebido pelo prefeito da cidade, que lhe disse imperativamente, depois de ouvir-lhe o plano: a lei e a bondade nem sempre podem estar juntas. Organiza-se uma casa e autorizamos a providência. Mas, doutor, não dispomos de recurso, considerou o benfeitor dos meninos desprotegidos. Que fazer? De qualquer modo, cabe aos amparos os pequenos analfabetos. O prefeito reparou-lhe demoradamente a figura, fez um riso escaninho e acrescentou: o senhor não pode interferir na administração. O professor, muito triste, retirou-se e passou a tarde e a noite naquele sábado pensando. Domingo muito cedo saiu a passear sob as grandes árvores na direção de Antigo Mercado. Lá ia comentando na oração silenciosa: meu Deus, como agir? Como receberemos como agir? Não receberemos um pouco para as crianças, Senhor? Absorvido na meditação, atingiu o mercado e entrou. O movimento era enorme. Muitas compras, muita gente. Certa senhora, a apresentação distinta, aproximou-se dele, tomando-o por serviçal vulgar. De mãos desocupadas e cabeça vazia, exclamou: meu velho, venha cá. O professor acompanhou-a sem vacilar. À frente de um saco enorme em que se amontoavam mais de 30 quilos de verduras, reconheceu. Desculpa. A matrona... Ai, Jesus. A matrona recomendou: traga-me esta encomenda. Colocou ele o fardo nas costas e a seguiu. Caminharam seguramente uns 500 metros e penetraram elegante vivenda onde a senhora voltou solícita. Tenho visto hoje... Desculpa. Tenho visita hoje. Poderá ajudar-me no serviço geral? Perfeitamente, respondeu o interpelado.
de suas ordens. Ela indagou o pequeno pátio e determinou-lhe a preparação de 0,5 metro de lenha para o fogão. Empunhou um machado, o educador, com esforço, rachou algumas toras, findou o serviço, foi chamado para retificar a chaminé. Consertou-a com o sacrifício da própria roupa, sujo de pó, escuro, de cabeça aos pés. Recebeu ordem de buscar um peru assado à distância de 2 quilômetros, pôs-se caminhando, trazendo o grande prato em pouco tempo. Logo após, atirou-se à limpeza de extenso recinto em que se efetuaria lá o almoço. Nas primeiras horas da tarde, 7 pessoas davam entrada no fidalgo domicílio. Entre elas, relacionava-se o prefeito, que anotou a presença do visitante. De véspera, apresentado ao seu gabinete por autoridade respeitável. Reservadamente indagou da irmã, que era a dona da casa, quanto ao novo conhecimento, conversando ambos em surdina. Ao fim do dia, a matrona, distinta e autoritária, com visível desapontamento, veio ao servo improvisado e pediu o preço dos trabalhos. Não pense nisso, respondeu com sinceridade. Tive muito prazer em ser-lhe útil. No dia imediato, contudo, a dama de véspera procurou na casa modesta em que se hospedava e, depois de rogar-lhe desculpas, anunciou-lhe a concessão de amplo edifício, destinado à escola que pretendia estabelecer. As crianças usariam o patrimônio à vontade, e o prefeito autorizaria a providência com satisfação, deixando transparecer nos olhos úmidos a alegria e o reconhecimento que lhe reinavam. Na alma, o professor agradeceu e beijou-lhe as mãos respeitoso. A bondade dele vencera os impedimentos legais. O exemplo é mais vigoroso que a argumentação. A gentileza está revestida em toda parte de toda glória e poder. Desculpa, a idade vai chegando, a gente vai ficando meio cegueta, e aí a tecnologia às vezes não nos ajuda, né? Eu quero contar para vocês uma outra história que aconteceu no Rio de Janeiro. Um homem veio do Nordeste para o Rio de Janeiro, né? E esse homem lá no Nordeste, ainda muito pequeno, ele tinha alguns contatos. Ele tinha, não os contatos, ele ouvia algumas coisas. Ele ouvia algumas coisas que falavam para ele que ia chegar um dia, que ia haver um momento, né? E aí ele teve aquilo durante algum tempo, né? Conforme ele foi crescendo, aquilo foi diminuindo, né? E ele foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele constituiu família, ele constituiu uma empresa, uma transportadora de muito sucesso, teve filhos, né? E teve um momento no Rio de Janeiro lá que foi um circo pro Rio de Janeiro, lá na região onde eles estavam, um circo muito famoso vindo da Europa, sabe? Naquela época podia-se ter animais no circo, né? Então um circo muito grande, assim, com aquelas lonas enormes. E esse circo fez muito sucesso no Rio de Janeiro, todo mundo queria ir lá ver e foram lá ver, né? E esse circo ia embora, mas devido ao sucesso, eles resolveram fazer mais uma apresentação. Aí, nessa última apresentação, alguém viu
lá que estava pegando fogo no circo e gritou: fogo! E aí sabe o que aconteceu? Um caos. As pessoas saíram correndo uma em cima da outra e realmente pegou fogo o circo. Os animais saíram correndo, então tinha elefante, então os animais começaram a correr. Então houve um desastre, um massacre. Muitas pessoas morreram naquele lugar, naquele momento ali, queimadas, foram feridas, foram pisoteadas, né? E esse homem, ele ouviu um recado. E sabe o que ele fez? Ele ouviu lá que agora era o momento. Aí ele pegou um caminhão, na transportadora dele, encostou naquele lugar e morou lá durante um bom tempo. Morou naquele lugar, ajudando as pessoas, orientando, conduzindo, orando. E ele ficou lá durante um bom tempo. Depois, com o tempo, ele começou a andar pelas ruas entregando flores para as pessoas. Já com certa idade e tudo mais, e começou a escrever. Tem no Rio de Janeiro, tem tipo um pontilhão, e aí ele escrevia no pontilhão: gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Escrevia várias outras coisas, entregando flores para as pessoas e falando exatamente isso: gentileza gera gentileza. Gentileza leva a gentileza. E ele ficou conhecido como o profeta gentileza, esse homem. Pregando, falando, ele tinha um visual que lembra, né? Lembra realmente um Messias, lembra alguém assim, né? Lembra um pouco de Jesus, barbudo, branco, assim, né? Lembrava um pouco de Jesus, né? Mal comparando, obviamente, tá? Então, um dia, uma cantora foi levar um amigo para ver, porque ela ficava muito encantada com aquilo, ficou muito encantada com aquele homem, né? E essa cantora foi levar um amigo artista para ver esses murais. Quando ela chegou lá, estava tudo apagado. A prefeitura foi lá e mandou pintar. E ela ficou indignada com aquilo, e aí se comoveu. Era uma época que não tinha internet como nós temos hoje ainda, né? E ela se comoveu com aquilo e tal. E aí houve toda uma comoção, e aí o prefeito resolveu mandar tirar a tinta, que teve todo um trabalho de tirar a tinta, para poder manter aquela frase ali e outros ditos que, como gentileza gera gentileza, né? Esse homem, ele faleceu, né? Já faz algum tempo, né? A Marisa Monte escreveu uma música sobre ele. Eu não vou cantar para vocês, tá? Se o amigo souber a letra da música, fica à vontade, né? E ela acabou escrevendo. Essa artista que viu isso é a Marisa Monte. Existem outras músicas sobre esse homem antes da Marisa Monte, né? O Gonzaguinha escreveu uma música sobre ele, né? Sobre esse homem, que ele falava isso. Ele andava nas ruas entregando, ajudando aquilo aqui, mas entregando flores e falando que gentileza gera gentileza. Se a gente pegar os ensinamentos da doutrina e os ensinamentos do Cristo, né, a gente vai ver exatamente isso, né, nesse desejo de mudança nossa, onde que... Deixa eu reconstruir a minha fala, tá? Nesse momento. Porque não necessariamente a gente está imbuído desse sentimento de mudança, né? Mas do que nós deveríamos estar, né? Então, se a gente pegar o Cristo em determinados momentos da sua... Exatamente isso que ele faz. Ele é simplesmente gentil. E aí, o que é ser gentil? Que transformação que gera isso? Né? Ser gentil pode estar só no trato exatamente de sermos acolhedores. A gente vive hoje um momento tão complicado, um momento tão polarizado, né? Eu vou usar esse termo aqui, mas eu não quero trazer uma questão política para cá, tá? Não é esse o meu objetivo. Mas a gente vive um momento tão polarizado nesse sentido, né, da nossa organização social, que a gente não sabe direito, né, e a gente acaba se perdendo.
dentro desse contexto, né? Então, a gente vê discursos muito complicados, né? E às vezes a gente vê irmãos religiosos, às vezes confrades nossos do espiritismo, defendendo algumas ideias tão distantes da ideia do Cristo, que às vezes eu fico meio desorientado. Eu falo, mas é isso mesmo? Mas é assim mesmo? Né? Então, por exemplo, né, a gente vê discursos anti-ciência, né, contra vacinas, né? E hoje, por exemplo, em São Paulo, a gente está vendo um surto de sarampo, né? Porque não se vacina mais crianças, né? Porque a vacina tem o chip, tem não sei o que lá, né? Então a gente vê questionamentos sobre a questão da homoafetividade, né? Então, quer dizer, crucificando e agredindo e cerceando as pessoas, né? Então a gente vê hoje discursos, né? A gente leva uma questão, por exemplo, a questão do aborto, né? Então, como se você pegasse aquela mulher que cometeu um aborto ali e a condenasse ao queimar no fogo do inferno eternamente, né? Mas é isso mesmo, né? É assim mesmo, né? E aquela mulher, e por que isso recai sempre sobre a mulher, né? Essa mulher, ela gerar tudo bem, né? Mas ela confeccionou aquele filho sozinha, né? E o homem que contribuiu com isso? Onde que está esse homem? Ele não cometeu nada? Ele não tem nenhuma responsabilidade com isso? É só sobre a mulher que cai isso? Então, quando a gente vê essas observações, eu só estou trazendo aqui algumas observações rapidamente, né, com esse discurso que a gente tem, né? Eu lembro uma vez que eu estava no grupo do centro do qual frequento, né? E aí uma companheira publicou lá uma questão sobre um criminoso que tinha sido pego, tinha sido passado por um linchamento, né? E ela colocou isso no grupo, assim, como se fosse uma coisa, tá vendo? Isso tem que ser feito, né? Opa, mas calma aí, né? Mas o Cristo não falava o contrário disso, né? É claro, né, gente, que quando a gente sofre algum tipo de violência, né, a gente fica muito comovido, a gente fica muito, né, se deixar ali no momento, realmente a gente vai buscar uma atrocidade, a gente vai querer vingança, né? Então, quem passou eu imagino que todo mundo aqui tem um dia na vida teve pelo menos um celular roubado, né? Na rua, um tênis. Hoje nem tanto rouba-se tênis. Quando eu era menino, roubava-se muito tênis. Alguém por algum momento passou por isso e realmente você se sente impotente, você se sente violado, e realmente foi. Não é isso que eu estou falando, não. Né? Quem comete crime tem que responder pelo seu crime. Né? Seja lá em que esfera que for. Lá do roubou o tênis, a roubou uma grande fortuna, todo mundo tem que passar por um processo de julgamento, de ampla defesa, essa coisa toda. Tá? E é isso que a gente tem que entender. Né? A gente não pode esquecer que o Espiritismo, né, ele é pautado em 3 pilares, né? Que é ciência, filosofia e religião. Então são os 3 pilares do Espiritismo. Então como que eu vou negar a vacina? Se a vacina vem por estudo, através da ciência, do desenvolvimento, do pensamento, do questionamento, como que eu vou questionar a validade da ciência? E a vacina salvou tantas vidas, né? Vocês já ouviram falar de poliomielite? Então, hoje quase não existe pessoas com poliomielite. Sabe por quê? Porque as pessoas são vacinadas logo quando elas nascem. Né? Isso antigamente era uma coisa ruim, as pessoas ficavam deficientes físicas. Deve ter ainda gente viva hoje com algum tipo de deficiência devido a ter adquirido poliomielite quando criança, desenvolvido, né? Então, como que a gente pode pensar nesse contexto, né? Então, o que eu quero dizer, parafrasear com isso, né? Que essa questão de sermos gentis com os outros, independente da visão que a gente venha a ter daqui ou dali, mas sermos acolhedores de fato, de ouvir, de prestar atenção,
de entender que esse processo, né, de acolhimento, de ouvir, de incentivar as pessoas positivamente, é algo extremamente fraterno. E a gentileza nasce exatamente desse contexto, de fraternidade, de acolhimento. Independente dos crimes, né, usando esse termo, né, independente do crime ou do pecado, né, como a gente está numa casa religiosa, ou do pecado que as pessoas vão cometer. O nosso objetivo é ser acolhedor. É ser acolhedor, e não o contrário, né? Não espantar as pessoas, não acusá-las disso ou daquilo, né? Porque muitas pessoas, muita gente, vamos trabalhar com essa questão do aborto. Muito dificilmente, pelo menos eu não conheço, né? Do pouco contato que eu tive com mulheres que vieram cometer o aborto, nenhuma delas veio contar para mim com felicidades: olha, eu abortei, que maravilha, né? Olha que legal que eu sou. Né? Nenhuma delas, muito pelo contrário. As poucas que chegaram até mim falavam isso com muito pesar, né? Ou porque sofreram algum tipo de violência, né? Ou porque uma violência institucional que levou àquela situação, ou por abandono, ou por falta de informação, ou por medo e falta de acolhimento da família, né? Então, várias questões nesse sentido. Então, eu não conheço. De verdade, eu não conheço. Né? Então, a gente precisa fazer o quê? Em vez de julgarmos e sentenciarmos ao umbral, ao inferno, ou sei lá o que seja, antes a gente precisa acolher e ouvir. E aí direcionar, e aí fazer o trabalho que o Cristo fazia. Alguém aqui já viu o Cristo bravo em algum momento? Ou já viu falar de o Cristo bravo? Já? Então vocês estão lendo pouco a Bíblia. Exatamente. O Cristo vai ficar bravo exatamente com quem? O Cristo vai ficar bravo com os seus, que são os religiosos. Né? Que estavam ali no templo fazendo o quê? Comércio. Vendendo a palavra, vendendo a fé, vendendo a salvação. Ele vai ficar bravo com esses caras. Né? Que eram as pessoas que estavam fazendo a propaganda, não dele, né? Mas da religiosidade. Né? Que estavam fazendo, então, ó, vem aqui, você mata um cordeiro, e aí cada um com o seu poder aquisitivo, né? Quem tinha menos poder aquisitivo tinha que matar uma pomba, né? E essa pomba tinha que ser comprada onde? Tinha que ser comprado lá. Você não podia trazer essa pomba de casa. Você não podia trazer seu cordeiro de casa. Tinha que ser comprado lá no templo. Né? Então, quando o Cristo fica alterado, ele fica alterado exatamente com quem? Com os religiosos. Basicamente com a gente. Né? Porque em vez de a gente ser fraterno, a gente usa o poder do conhecimento que a gente tem, que é para afastar as pessoas desse processo. Ou então usa esse discurso para fazer com que as pessoas que já estão com a sua consciência pesada se sintam inferiorizadas, para você poder manter uma relação de hierarca de poder. Não de abraçar e de trazer para perto e de aliviar o sofrimento do outro. Então, calma. As coisas vão se resolver. É claro, gente, né? E aí eu não estou dizendo aqui que cada um de nós vai responder perante a espiritualidade ou perante a nós mesmos aquilo que nós cometemos, né? A nossa amiga aqui citou o André Luiz, né? Então vamos dar um exemplo. Todo mundo leu O Nosso Lar? Ouviu o filme? Né? Então, quando o André Luiz chega lá na espiritualidade, lá, qual que era o pecado dele? Qual que era o problema dele? Oi? Isso, ele foi acusado do suicídio inconsciente. Que raio é suicídio inconsciente? Oi? A gente precisa comer, né? A gente precisa beber. E aí, como que eu morro por uma necessidade? E sou acusado de morrer porque tive que me alimentar. Então, assim, basicamente, a gente tem um corpo físico e a gente precisa cuidar desse corpo. A gente precisa cuidar, né?
Chega lá na espiritualidade, lá vão falar, e aí, o que você fez com o seu corpo? O que você fez? Por isso a gente precisa fazer atividade física, né? Para quando a gente tiver 70 anos, a gente conseguir agachar, conseguir sentar no vaso. Não é nem para ficar bonito, né? Eu, na minha casa dos 50 anos, já nem ficar bonito só na próxima encarnação. E eu vou tentar conversar com o povo lá para falar, olha, Então, hoje a atividade física é para conseguir, quando chegar aos 60, conseguir sentar e levantar do vaso de forma tranquila, né? Então, a gente precisa ter um tônus muscular. Então, à medida que a gente não cuida do corpo, que a gente não cuida da gente, a gente não está sendo gentil com a gente. Como a gente vai ser gentil com o outro? Se a gente não consegue cuidar da gente. Ah, não, mas a gente tem que ser fraterno, a gente tem que não sei o quê. Espírita gosta muito do discurso da família. Mas a família, né? Mas a família, a gente tem que cuidar da família, mas a família quer que você cuide dela? Escuta. Mas a família quer que você... Tá, mas em que condição que você coloca para cuidar da família? A família tem que vir no centro? Ela é obrigada a vir para o centro? Ela é obrigada, ela não pode ter a religião dela? Então como que a gente cuida da família? Ah, mas o centro faz bem para mim, então eu quero que... Beleza, faz bem para você. E obviamente, fazendo bem para você, quando eu leio um livro que eu gosto, eu indico. Falo, olha, esse livro aqui. O que eu quero dizer com isso? Então, quando a gente gosta de alguma coisa, quando algo faz bem pra gente, a gente indica para o outro. E às vezes as pessoas vão ler e elas não gostam. Fala, nossa, comecei a ler aquele livro lá seu lá, William, não consegui dar consequência não. Falei antes da metade eu parei, não vou ler não. Mas não. Beleza. Mas o outro foi. E a mesma coisa que às vezes você traz, às vezes você vem, né? Às vezes a família testa a gente, né? Quando a gente vem para... Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Comigo aconteceu. Quando eu vim para o Espiritismo, aí você começa a mudar uma coisa ou outra, né? Olha que ainda tem muita coisa para mudar, tá, gente? Não estou falando que eu sou santo, não. Longe disso, né? Mas você vai mudando uma coisa ou outra e as pessoas falam uma coisa, você não responde mais no jeito dela, a pessoa fala assim, nossa, William, mas você está diferente mesmo, né? E a pessoa começa a fazer de novo, que é para ver se você realmente mudou ou não, né? Então, todo esse processo, dentro desse contexto nosso de entendimento e de mudança, de nos acertar, vai fazendo com que a gente crie conflitos e a gente precisa entender o nosso lugar nesse contexto do mundo, né? E aí, para isso, a gente precisa ser fraterno. A gente não quer que as pessoas nos escutem, nos respeitem, então a gente precisa respeitar o outro. Gentileza gera gentileza, né? Então a gente precisa acolher, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender. Às vezes as pessoas chegam violentas e agressivas para a gente, achando que elas têm um ar de superioridade, como a gente viu na história aqui do Alvorada Cristã. Então, você imagina, aquela senhora austera viu um homem negro chegando naquele lugar, o que ela achou? É um trabalhador qualquer, pega minhas coisas aqui, como se ele tivesse a obrigação de servi-la. Viu? Racismo estrutural. Ela nem perguntou para ele quem ele era, o que ele estava fazendo aqui. Vem cá, vem aqui, seu vagabundo. Está trabalhando? Vou dar uma ocupação para você. Como se ela tivesse com a caridade. Na cabeça dela, ela estava fazendo a caridade, dando trabalho para aquele homem. Ela nem perguntou se o cara queria ou não queria trabalhar. Quem ele era, de onde ele viu, de onde ele foi. E ele foi lá exatamente para fazer... E ele estava ali naquela cidade exatamente para fazer o quê? Para servir ainda aquelas crianças que estavam ali sem escola naquele lugar. E ele foi lá conversar com o prefeito disse o que para ele? A gente não pode. Você tem um lugar para fazer isso? Se você tiver, mas você tem que ter um lugar. Ele, não, mas é exatamente isso que eu estou pedindo para o senhor, o lugar. Não, lugar a gente não tem. Mas se você ajudar o lugar, a gente ajuda nas providências. Que eu imagino que a providência seja mandar uma alimentação, né, mandar uma coisa nesse contexto, né? E aí ele consegue a escola. Como que ele consegue a escola? Porque ele estava ali tão decepcionado, estava tão decepcionado com o humano, né, que ele falou, não, tá, vou lá, que é para poder distrair a minha mente e fazer esse serviço, né? E aí ele, trabalhando ali no seu
comezinho, devagar, fazendo as coisas, indo lá, buscando. Ele conseguiu modificar a esfera e o entendimento quando aquela senhora entendeu, que ela percebeu que ela não estava lidando com o indivíduo que ela imaginava, né? Pelas questões raciais e tudo mais, aparentemente, que o texto nos demonstra, né? Ela entrou em choque. E aí ela quis pagar ele, porque a paga financeira muitas vezes serve como uma descarga, né? Emocional, né? Da gente. Então, pelo menos eu paguei, né? Que eu tenho um material, né? E não era aquilo que ele queria. E ele vai embora e depois, com o tempo, ele tem a resolução daquilo que ele necessitava. A senhora tinha o que ele precisava para aquilo que ele queria fazer, que não necessariamente não era para ele, era para terceiro, que era um espaço para ele ensinar as letras para aquelas crianças que provavelmente estavam jogadas ali na rua. Dar uma ocupação, dar uma formação, né? E aí ele tem isso. Então, gente, quando a gente trabalha, apesar das nossas dificuldades que cada um de nós temos, quando a gente busca ser esse indivíduo gentil, educado, afável, né, acolhedor, a gente vai conseguindo nos transformar espiritualmente e aí a gente vai tendo a resposta para as nossas dificuldades, muitas vezes, para a solução. Então a gente começa a cuidar da gente, a gente começa a perceber os lugares onde a gente está, a gente começa a entender que como nós temos problemas, os outros também têm problemas, têm as suas dificuldades, e aí a gente vai conseguindo se encaixar nesse lugar. E aí a gente vai se transformando espiritualmente. Nós vamos trazendo para nós essa luz da espiritualidade. E a gente começa a emanar e as coisas vão se tornando diferentes. Porque a gente vai lidando com o nosso problema, a gente vai lidando com as nossas dificuldades, com as nossas dores, e a gente vai jogando cada vez menos essas dificuldades, essas dores para os outros, e a gente vai se colocando no lugar junto com o outro. Não, o outro tem problema, como eu tenho problema, então vamos acolher, vamos buscar, vamos pedir ajuda. Porque às vezes pedir ajuda, a gente tem muita dificuldade, né, de pedir ajuda. Principalmente homem, né? Homem é uma coisa, né? Homem não vai no médico, né? E quando vai no médico é porque tá daquele jeito, né? Já tá podre quase. Aí vai no médico, né? Senão não vai, é dificuldade. E eu estava vendo uma expressão outro dia falando nisso, né? Falando que tem a gripe e tem a gripe e tem a gripe masculina, né? Sabe como que é a gripe masculina? Então, se o homem tem uma gripe, o mundo acabou. Mas a minha cabeça está doendo, não sei o quê, né? Então a gente precisa se encontrar nesse lugar de quem nós somos e pedir ajuda, pedir amparo quando necessário e ajudar, né? E ajudar sempre que possível, né? E sempre que o outro permitir também, porque às vezes o outro não permite, né? Às vezes a família não quer, o marido não quer, os filhos não querem, e a gente precisa entender isso e seguir. E isso não nos deixa um pai fracassado, uma mãe fracassada. Então a gente precisa cuidar da gente, para quando a gente chegar lá na espiritualidade, a gente não ter esse julgamento daqueles que estão... Porque quem julgava o André Luiz como um suicida, apesar dele depois ter um diagnóstico também lá na espiritualidade, mas quem usava isso com um peso eram os companheiros que estavam com ele na mesma condição mental ali dele, que o julgavam nisso. Quando ele chega lá, quando ele é recolhido, os companheiros da espiritualidade até apontam para ele, que pena que você chegou aqui dessa forma, né? E ele, como assim? Não, mas eu não me matei, né? Eu não cometi um suicídio, jamais cometeria isso, né? Mas ali já era uma forma de direcionamento, era só uma constatação daquilo que ele tinha feito. E aí ele vai entendendo o que vai acontecendo, todos os momentos todos aqueles momentos que ele entendia como uma alegria, né, da bebedeira, né, de estar o tempo todo no bar, né, de deixar a família, do não ter o autocuidado, porque ele era médico, né? E aí ele fica doente e não vai buscar cuidado naquela época, né? Então imagina o médico doente. O médico não fica doente, né? Alguém aqui já viu um médico doente? Alguém aqui tem amigo médico? Bem, então, o médico está doente?
Não fica doente, o médico não fica doente, tá vendo? Então tem toda uma questão da nossa vaidade que a gente tem que trabalhar. E tudo isso dificulta esse processo da gente ser fraterno, da gente se tornar uma pessoa gentil. Então a gente está o tempo todo externando as nossas dores de forma vaidosa, orgulhosa, rancorosa, né? Então esse é o processo que a gente tem que fazer. E aí a gente fica, às vezes, no contexto de poder, ruminando para o outro que o outro está errado nas suas escolhas, né? Ah, mas é porque você abortou. Ah, mas é porque você é homossexual. Ah, mas é porque você não sei o que lá. Não, porque a gente é melhor, porque isso não foi cria de Deus. Onde que está na Bíblia? Né? Onde que está isso na Bíblia? Na Bíblia a gente acha discurso para tudo, gente. Tem discurso para tudo lá. Inclusive para a escravidão, por exemplo. Tá? E para as outras coisas maravilhosas. Você pega lá o Novo Testamento, você pega o Cristo lá falando e pregando, é maravilhoso. Mas existem outras coisas lá que é puro sangue também, né? Então a gente tem que tomar muito discernimento do que a gente está fazendo. E aí o Espiritismo, quando o Espiritismo se propõe a ser filosofia, ciência e religião, ele está falando exatamente isso desse tripé. A gente precisa pensar, a gente precisa ouvir, mas a gente precisa acreditar. O fato de acreditar na espiritualidade, o fato de acreditar que os espíritos existem, não quer dizer que a gente tem que acreditar em tudo que esses espíritos dizem. Isso é razão. Não é porque espírito chegou aqui, eu sou espírito falando de tal, que a gente vai acreditar em tudo que esse espírito diz. Rapidamente, acho que eu já estourei meu tempo, né? Rapidamente, uma historinha, numa região de uma cidade do interior aqui, da vida, aí, o pessoal estava recebendo Jesus lá, na reunião mediúnica. Jesus, e todo mundo lá. E aí, um estudioso da doutrina aqui, né, da região mais central, foi até esse lugar, chegou lá, foi fazer uma visita ao lugar, e quando chegou lá, ele descobriu isso, falou, nossa, fulano, você não sabe, mas Jesus está dando comunicação aqui no centro, aqui não sei aonde, é mesmo? Ele falou, nossa, que legal. Aí ele foi lá assuntando, aí ele conseguiu participar dessa reunião mediúnica um dia. Quando é que vai ser? Quarta-feira, tal, vamos lá. Aí ele foi lá. E aí quando ele chegou lá, ele ficou mais surpreso, que era, naquele dia, Jesus ia ensinar as pessoas a voarem. Voar. E aí, chegou um determinado momento lá, Jesus deu comunicação, e aí começou Jesus, então agora subam nas cadeiras, e o povo subiu nas cadeiras, e batam os braços, o pessoal começou a bater o braço. E aí ele ficou ali e falou, Jesus, posso perguntar para o senhor, fazer uma pergunta? E aí ele, claro, meu filho, pode fazer a pergunta que você quiser. Você é Jesus, o Nazareno? Ele falou, não, meu filho, eu sou Jesus, o sapateiro, trabalhei 40 anos aqui na frente, aqui, ó. Aí quando eu desencarnei, eu vim aqui, eu falei que era Jesus, todo mundo, Jesus, aí eu tô aqui. Então, nunca ninguém perguntou para o Espírito se ele era Jesus, o Nazareno. Ninguém perguntou. Ele falou que era Jesus, todo mundo, meu Deus, Jesus, tá aqui com a gente. Então, gente, a gente precisa problematizar as coisas que aparecem na nossa vida. Organizar isso, questionar. O Cristo falaria isso? É assim que o Cristo se comportaria? Como que a doutrina espírita fala sobre isso? Falar isso mesmo? Porque tem um monte de gente falando em nome da doutrina, falando barbaridades, escrevendo barbaridades. E a gente precisa trazer lá, olhar o Kardec, ver, né, comparar, seguir, e aí propormos aí, a partir daí, a nossa transformação, sendo pessoas melhores, acolhedoras, compreendendo o nosso lugar no mundo. Tá bom? É isso. Muito obrigado, viu?